Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como você já sabe, tem a missão de desmistificar o cartório. E o que é desmistificar o cartório? É tornar o cartório mais acessível para quem não conhece, levar uma palavra também, através do nosso trabalho. E hoje, esse episódio, ele é especial porque é dedicado a um amigo nosso que se foi, quis Deus que fosse no dia do meu aniversário, dia 16 de fevereiro. Então, não quero só dedicar ao Fred, né, que foi um excelente advogado, pai, marido, avô, um profissional exemplar, e dedicar também a todos os familiares, a Cícera, sua esposa, a Kátia, ao Daniel. E como ele era, né, judeu, ele falava assim, Cristiano, judeu é aquele que nasce da barriga da judia. Ele sempre falava isso, né? Fred, esse episódio é dedicado a você, que você esteja ao lado do Eterno, né? Que ele te receba. A gente tem algumas coisas da Bíblia escritas aqui. Enfim, e esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito do cartório, para quem não sabe nada do cartório e para quem acha que sabe alguma coisa de cartório. E o Fred era um cara que sabia muito de cartório. Não é isso? Como ele dizia, ele tinha mais direito sobre mim do que você, que me conhecia antes. Foi meu primeiro cliente. Sim. Inclusive, eu estou hoje aqui com essa camisa aqui, ó. O leão da tribo de Judá, que é Apocalipse 5:5. Em inglês significa revelation, ou tirar o véu, né? A etimologia da palavra. E... Você acabou comigo agora logo no início, né? Mas eu vou fazer o quê? Não tem jeito. Uma homenagem também, né? O Fred, ele não se ligava muito à religião, ele não comentava muito, mas o dia que eu vi ele falar em hebraico, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, que legal, que língua bonita, né? Não era a língua de Jesus, né? Jesus falava em aramaico. E por isso temos aqui um especialista, amigo nosso, da mesma profissão, mas vou deixar ele se apresentar, que o currículo dele é bem grande, então... Parou! Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like. E no Spotify não se esqueça de dar 5 estrelinhas. Enquanto isso, a Ana se acalma emocionalmente. Vou me recompor aqui, É. né? Mas a gente tem o prazer de receber o Mauro aqui hoje, né? Nosso colega de profissão. E, Mauro, por favor, se apresente. Baruch Hashem. Baruch Hashem é glória ao nome de Deus, né? E esse podcast, eu também fiquei emocionado com você, vendo assim, né? De abençoada memória, a gente sempre fala, né? Fulano de tal de abençoada memória. É uma homenagem que se faz, isso é muito importante, né? Que a memória dele prevaleça sempre, né? Nós entendemos que os nossos atos reverberam por gerações, né? Então, que o Fred, de abençoada memória, esse podcast é uma homenagem a ele, né? A memória dele, que vai ficar sempre nos nossos corações, né? Nós temos uma alma eterna, né? Mas sim, os nossos atos na Terra são eternos, né? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Mauro Prado, eu sou escrevente notarial do 29º Ofício de Notas, já comecei em 97 em cartório, né? Já tenho um tempinho aí, comecei no 11º, com o doutor Arcoverde, né? O cartório Arcoverde, tem tempo. Eu ainda tenho mais tempo de cartório que você, hein? Começou em 95, não foi? A gente está ficando velhinho. Mas quando eu entrei para o cartório, já fui gerente de banco, eu trabalhei em auditoria externa, né? E quando eu entrei no cartório, foi uma situação, o Banco Nacional, eu era do Banco Nacional, tinha terminado, fui para o Unibanco, mas não me adaptei. Deixei meu currículo do doutor Arcoverde e me chamou. Eu falei assim, mas tudo bem, para onde? Eu preciso da área de conferência, uma pessoa que tem uma expertise. Eu tinha, realmente, dentro do banco e até fora do banco, com auditoria externa. Aí, enfim, mas eu falei assim, eu quero ser escrevente. Aí ele falou assim, quando você estiver preparado, eu falo com você.
Em 3 meses ele me chamou, você já está preparado? Eu falei, tá maluco. Tá maluco, como assim, né? Eu tinha, né, minha faculdade de Direito, depois tinha parado até por causa do Banco Nacional, que fiquei 4 anos na área de treinamento, até viajando bastante. Então, nesse tempo, tive que parar a faculdade. Aí depois retornei e terminei. Mas, enfim, e eu falei assim, não, doutor, deixa eu ficar mais um tempo aqui. Ele falou assim, tudo bem, mas você vai fazer o teu trabalho na conferência e eu vou passar umas escrituras, procurações para você, você faz no livro do Célio, do Celinho, de abençoado memória também, um companheiro, um dos mais inteligentes que eu conheci, faleceu cedo ele. E assim foi. Até hoje a minha escritura, vamos dizer, o esqueletão é do Célio, até hoje, né? Então, aí comecei no cartório assim, né? Então, a nossa vida, né, depois de um ano depois até eu esqueci dessa parte, depois de um ano, o doutor Coveiros falou assim, tá vendo aquela mesa ali? Sim, é sua, acabou, pode ir lá para lá. Depois de um ano. Então, em 98, comecei realmente como escrevente, a gente foi sempre buscando, né, uma ética, né? Isso que é muito importante, né? Naquele período, era um período que o cartório ficava muito cheio, né? Era outra época, completamente diferente de hoje. O cartório daquela época para hoje, né? O 11º até um modelo de cartório e tal. Enfim, a gente sempre procurando fazer isso com ética, que sempre tem, né, muitas situações que aparecem para nós, e se a gente for aceitar, a gente se perde, né? Isso na nossa vida secular, qualquer momento acontece isso. E é interessante, né? Estou contando isso, que chegou um momento que houve um problema no 11º, eu falei assim, não vou ficar aqui que eu vou ver situações que eu não quero ver aqui. Colegas tinham saído para um outro cartório, o 12º, e eu falei assim, não, por enquanto não, mas acabei indo para o 12º, falei, não vou ficar mais aqui. Aí, como Deus movimenta, né, as coisas, né? Eu, família católica, né, apesar de ter uma ascendência judaica, minha esposa tem bisavô até judeu polonês, né? Mas a gente não estava dentro, né, do contexto nem cristão. Era católico, mas não praticante. Sim. Aquele católico que vai até no espiritismo, faz de tudo. O né? católico por cultura. Isso. Né? Mas eu sempre busquei servir a Deus. Então, isso, e me aproximar dele. E o que Deus fez? Eu, no 12º, um colega que era do 11º, que eu não tinha nem muito contato com ele, um pastor. Ele falou assim, foi me procurar, quero sair do 10º... ele tinha saído para um outro cartório e não estava satisfeito, queria ir para um outro cartório. Foi me procurar, falou assim, olha, a gente não tem muito contato. E não tinha, era só bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Mas eu senti de falar contigo que eu queria uma orientação, quero mudar de cartório. Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, eu também estou sentindo que você tem que trabalhar do meu lado. E foi, aquele pastor do meu lado. Aí começou. Então, eu ia até te perguntar. Começou. O que veio primeiro, a fé ou o escrevente? Que para ser escrevente tem que ter fé, né? Mas... Tem que ter fé e proteção divina, porque é uma profissão que poucas pessoas conhecem. Uhum. Quem conhece acaba falando mal por não conhecer e porque também muitos dão esse motivo, né? Porque o cartório é perseguido, o cartório é uma coisa que é caro, o cara vai ser roubado, e porque isso ficou esse legado, né, de um cartório arcaico, né? Aquele cartório dos anos 80, final dos anos 70, onde não havia concurso, não havia nada, e até hoje a gente... Muita gente ainda acha que que o cartório é assim. Mas, então, o cartório veio primeiro que a fé, pelo que você está falando. Veio, mas sempre junto dessa busca do Eterno, né? De servi-lo também. Né? Esse pastor que é meu amigo até hoje, né? Ele trabalhou em cartório, hoje não trabalha mais em cartório, resolveu advogar, está advogando. Ele falou uma coisa para mim, falou assim, olha, Deus te achou porque você procurava ele, né? Buscar-me-eis, né, de todo o teu coração, né? Então, por isso que
aconteceu essa questão de o Eterno movimentar para um colega ficar do meu lado. Então já viu, né? Um pastor do meu lado, ele começava a conversar e interessante, né, que eu sempre tive isso. Se alguém vem com uma teoria, eu procuro escutar aquela teoria e ver se aquela teoria está certa ou não, ou se me atende. Sim. E ele começava a falar, eu falei assim, tem que ver se o que esse sujeito está falando está certo ou não. Eu colocava as minhas, a gente ia conversando, comecei a estudar, e a minha esposa até fala, né, ele me deu uma Bíblia, aquela plenitude, né, de comentada, né, amo aquela Bíblia. E deu aquela Bíblia para mim. A minha esposa até fala, quando aquela Bíblia entrou em nossa casa, as coisas mudaram. Não pela Bíblia física, mas porque nós começamos a estudar a Bíblia. Essa é a diferença. É diferente. E muda muito. Nós começamos a ler, a estudar, a compreender, olhávamos os comentários, conversava com ele, então as coisas foram movimentando. Mas a cabeça do homem sempre é muito dura, né? Então eu já tinha toda aquela base e não tomava uma atitude. Aceitar realmente Jesus, mudar a minha vida, né? E nessa caminhada toda, né, o Eterno colocou mais um pastor para trabalhar do nosso lado. Foram 2. Esse já era mais incisivo. O primeiro, não estou falando o nome, sim, mas enfim. Claro. O primeiro, ele... Mas assim, não, tudo bem, pensa bem, veja, tal. O outro, não. Olha só, você está errado. É isso. E foi assim. Até um belo dia, né, eu vou falar o nome da igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém, né, pastor Manuel Silva, né? Pastor Manuel hoje não está mais à frente da igreja, jubilado, está com problema de saúde, né? A gente ora sempre por ele, né? Recuperação dele. Tem mais de 80 anos, é um homem de Deus, fantástico. Aí esse outro pastor, que era mais incisivo, falou assim, olha, a igreja vai receber um imóvel de doação, pediram para indicar um escrevente. Eu falei, ok, vamos lá. Estou contando tudo isso que tem a ver com o trabalho de escrevente. Sim. Eu, como escrevente, não, mas isso é legal. encontrei, né? Deus, eu encontrei. Não, mas isso é legal, por isso que a gente Tive pega encontro, essas né? histórias. E porque alguém que não conhece cartório, ou até que não conhece Deus, vai se identificar com isso. Sim. Ou quem está no cartório já passou por uma situação dessa, ou quem não está, já saiu, já voltou, algum advogado. Por isso que a gente resolveu abrir o nosso podcast, não só para quem trabalha em cartório, mas tentar, de uma forma, né? Deus deu essa sabedoria para a gente de linkar e cartório com outras profissões e ali falando. Eu tenho certeza que a sua história hoje vai impactar muita gente, como todos os outros que passaram por aqui. Não, pode falar. Não, pode ir. Não, e foi impressionante, né, quando nós chegamos lá, né, a igreja tem uma fundação em frente, foi na fundação para fazer a assinatura. O pastor Manuel e a pastora Vera não tinham chegado ainda, era até aniversário da pastora Vera, até me lembro desses detalhes. Estavam numa mesa redonda aguardando, chegou o pastor Manuel. Eu, com a escritura na mão, me apresentaram, falei assim, tem aqui a escritura aqui para a gente, eu vou fazer a leitura, né, para a gente assinar depois e tal. Aí ele olhou para a minha cara, arrancou a escritura da minha mão, vocês como escreventes sabem disso, arrancar a escritura da mão de escrevente, arrancou. É igual botar a mão na arma do policial. Exatamente, arrancou um documento público que as pessoas... a escritura é do cartório, vou rasgar, depois vocês falam. A folha é um instrumento público, um documento público, que o cartório é guardião daquela folha. Não é nem do cartório. É verdade. A folha, o livro não é do cartório. O cartório é aquele fiel depositário, vamos dizer assim, né? Ele é o guardião daquilo ali. Arrancou da minha mão e jogou em cima da mesa. Pá! Dedo da minha cara. Deus quer falar contigo. Falei, mas precisava botar a mão na minha folha? Aí eu olhei bravo para ele. Eu olhei bravo para ele. Aí ele colocou o dedo na minha cara e começou. Foi assim, tipo tapas espirituais. Plá, 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 falando tudo, falando da minha vida. E eu querendo saber quem foi o dedo duro que contou tudo para ele. Nunca havia visto aquele pastor. Nunca. E ele nunca tinha... Sabia que vinha um escrevente, né? Sabia quem era. E começou. Pá, pá, pá. E falou, olha, Deus está te dando mais uma chance. A gente tem chances na nossa vida, né? Tem. E esses momentos de chance na nossa vida, Deus fala 1, 2,
vezes, não espera a terceira, não. porque E a às quarta vezes não vai vir. Não. Depois eu vou contar uma história rápida. Sim. Se deixar, eu vou falar muitas histórias aqui. Então, o que acontece? Ele começou e falou assim, ó, Deus já te deu várias chances para você mudar a tua vida. E você não mudou até hoje. Porque você fica com a tua cabeça dura e não quer mudar. Você está tendo uma chance agora. Aí o pastor Manuel era bem direto, né? Você tem duas opções, querido, o céu ou o inferno. Você já está no inferno, fique claro nisso, né? Então, o que você quer da tua vida? Mas foi impressionante, enquanto ele estava fazendo aquilo, eu estava sentindo que algo saía de mim, uma libertação. Sim. Estava sentindo mais leve. Né? Aquele apanhando, sentindo mais leve, que apanhando espiritualmente falando, né? E eu falei, sim. Aí ele sentiu, você está entendendo agora? Entendeu? Eu falei, entendi. Então agora vamos para a Escritura. Fomos para a Escritura. Aí ele fez um tour para mim, comigo, na igreja toda, tal, enfim. Vem domingo. Isso foi uma quarta-feira, se não me engano. Vem domingo. Eu falei, tá bom. Aí domingo fui eu e minha família, aí aceitamos Jesus naquele momento, né? Então foi essa nossa caminhada, cartório junto com uma conversão para servir a Deus. Ficamos lá, fizemos seminário, foi até interessante o seminário, essa questão de humildade, né? Se eu estiver falando muito, pode me cortar. Pode Não, ir, pode ir. vai aí, pode ir. Eu não Essa quero interromper questão, teu raciocínio. essa questão do seminário foi muito interessante, né? Que nós entramos em atividades várias da igreja, né? Nós nunca pedimos nada, mas sempre nos colocavam em situações, né? Para a gente fazer, trabalhar, e assim a gente foi crescendo. Aí teve um dia que o pastor Manuel, no sábado, falou assim, ó, vamos nos reunir no sábado para fazermos um jejum. Abro um parênteses agora. Hoje eu entendo que jejum não se faz no sábado, que sábado é o Shabat, é uma festa. Dia de festa você não faz jejum. Dia de festa tem que comer. Só um parênteses. Mas teve o jejum e vamos fazer um culto, vamos orar que o Eterno, né, vai mostrar os ministérios de quem tem ministério, quem tem chamado. Tá bom. Isso já estava na igreja grande, né, que tem a igreja antiga, já estava na igreja maior. Aí teve um momento que ele falou assim, venham todos para frente. Aí a minha esposa falou assim, fica quieto aqui mesmo, na nossa. Deixa a galera ir lá, que a galera vai. Não, a gente está aqui quieto, né? Aquela história, né? Se você não almeja, se você acha que você não é capaz, o Eterno te dá capacidade, né? Aí Eu foi vou chorar de novo. Tem aquela frase famosa, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E o escolhido tem que ter humildade. Cara. Para você ter uma ideia. Não sei se eu comentei isso com você, mas o que acontece? Chegou o momento, todos foram para frente, ele começou a orar. Só nós dois lá atrás, no fundão, uma igreja que dá 1.600 pessoas, a gente estava lá no fundão. Aí vem o pastor Manuel Silva. Você, apontando lá para baixo, eu olhando assim, não tem mais ninguém. Você comigo. quem? É tão nervoso, né? Você. Ele sabia o meu nome, mas ele gostava muito da minha esposa, né? Porque minha esposa é filha, pai e mãe italianos. Sim. Aí o pai do pastor Manuel, a mãe do pastor Manuel, italiana. Então ele tinha um carinho muito grande por ela. Você, marido da italiana, vem aqui na frente que Deus está te mostrando o ministério da palavra, o ministério pastoral para você. Pode vir. Cara, foi assim, de chorar, né? Você não acredita, porque você está ali. Falou assim, não, eu não sou nada, quem sou eu? Aí Deus olha lá no fundão. É isso que Deus faz, ele olha no fundão. Quem está na frente estava assim. Aí eu fui o primeiro a ser chamado, depois de chamar os outros, terminou. Aí, justamente, ele chega para mim e fala, né? Fala assim, olha, no final, quero vocês dois no seminário. Tem um seminário muito bom, Vida e Luz lá, um seminário muito bom. Quero vocês dois no seminário. Não tem nem conversa. Vocês dois têm que fazer o seminário para se preparar. Tá bom, sim, senhor. O que acontece? Naquele ano, o outro ano, como Deus nos testa. E o teste não é fácil, não. O tempo todo.
Eu ganhei uma bolsa da FEMPERJ, né? Tá FEMPERJ, Escola Superior do Ministério Público. Ganhei uma pequena bolsa. Uma pequena bolsa de 100% do curso. Um curso caro. Bolsa de 100% eu nunca escutei. Vocês já escutaram bolsa de 100%? Eu conheço até o máximo que eu já vi, assim, né? E o comum é 70%. Pois é. Eu fui lá, tudo bem, fui com uma indicação de um procurador que foi meu professor na faculdade, gostava muito de mim e tal, e do Ministério Público ele. Fui com essa indicação, mas cheguei lá, passei por uma entrevista com os caras, né? E falou assim, ó, ele pediu uma bolsa para você e tal, depois a gente vai falar. Eu falei, 100% que a gente deu. Eu falei assim, não, tá, tem coisa errada, 100%, como assim? Como assim 100%? Bolsa de 100%. Ia começar o seminário. O seminário lá 3 anos, depois nós fizemos mais uma na FAICAD, né? Mais um ano e completamos teologia, né? Aí fechando os 4 anos. E começava às 7 da noite até às 10 da noite, de segunda a sexta. Ou você fazia por crédito. Ah, sim, escolher as matérias. Aí você ficava lá... Fica 10 anos fazendo. né? 10 anos fazendo. Até ser jubilado. Pois é, aí conversei com a minha esposa e falei assim, olha, eu estou fazendo a FEMPERJ, né? E foi sábado que eu escolhi, então, era de 8h30, 5h30, não sei nem como hoje tá. Era um dia inteiro, era bem puxado, muito puxado mesmo. Eu falei assim, não dá, então eu vou fazer por crédito. Vamos fazer por crédito? Vamos fazer por crédito. Começamos a fazer. Escolhi, acho que 2 dias por semana, bem lightzinho, para a gente começar. Começamos a fazer. Aí o Eterno te incomoda. Sei como é que é. Aí ficou me incomodando. Aí eu falei, caramba, tá errado, não é para a gente fazer assim. Tem que fazer todo dia. Aí conversei com a minha esposa, tem uma coisa que eu quero falar contigo sobre o seminário. Ela falou assim, já sei, é para a gente fazer todo dia. Eu falei, E eu e minha esposa, a gente tudo muito junto, isso é impressionante, né? Eu falei, tá legal, vamos lá. Fomos no seminário, mudamos para todo dia. Segunda a sexta, 7 às 10, saindo do trabalho correndo, e sábado, o dia inteiro, né? Não aguentei. Não aguentei, eu não estava conseguindo fazer as duas coisas. E trabalhar, e a cabeça... Ia trabalhando ainda. Trabalhando, saía do cartório, ia direto para o seminário, de noite voltando para casa, de manhã indo no cartório, puxado, era um ritmo que a gente estava também bem grande dentro do cartório também, e essa puxada toda. Eu falei, vou ter que parar um ou outro. Qual é que eu escolhi? Parar a FEMPERJ, então, a bolsa de 100%. Isso que você está falando, eu já ouvi várias vezes. Assim, quando você tem um propósito, que Deus te dá um propósito, no meio do caminho aparece algo de outro planeta. Exatamente. Para tentar te desalinhar, para ver, até Deus mesmo permite. É o teste. Deus permite. É o teste. Vamos ver o que ele quer mesmo. Ele quer isso aqui, ou ele quer realmente fazer isso que eu coloquei no coração dele? Eu penso muito sobre isso, até pela hoje a posição que a gente tem. Mauro, nada disso aqui me envaidece. Até porque minha época da vaidade, eu como músico, né, músico profissional, alguns anos, sou bacharel em música, toquei com aquele pessoal que era famoso, conhecido, algumas bandas, cantor e tal, não muito estrelado, mas pessoas conhecidas. E aquela época ali, eu até achava legal, que os caras davam tapinha no ombro, davam não sei o que, cara, mas hoje... E as pessoas falam, que não sei o quê. Cara, nada disso me envaidece. Juro para você. Um número, você vê um número é importante? O número é importante porque ele pode te abrir portas para um patrocínio, uma coisa que vai te ajudar. Mas, sinceramente, a minha oração é que teu nome cresça e meu diminua. Para a gente não poder entrar nessa... Exatamente. Às vezes eu até me pergunto como é que eu vim parar aqui. Porque, para mim... É mais difícil ainda, né? E, na verdade, o cartório acho que virou um pano de fundo, entendeu? Porque o que eu acho legal é que, assim, no fundo, o que a gente quer mostrar? É uma bondade, uma empatia, o que é certo,
tudo que a gente está fazendo, toda a nossa linha de pensamento, de estrutura, de vida, a gente coloca isso publicamente. Então, quando a gente fala, porque o cartório é legal, é porque é obrigação de todo ser humano ser legal com o próximo. E eu, por muitas vezes, fico me perguntando qual o propósito, né? Pergunto muito para Deus qual é o meu propósito. Mas é o que eu sei fazer. Isso aqui, estar no cartório, é o que eu sei fazer. Então, eu sempre tive essa preocupação de o que eu sei fazer, eu fazer da melhor forma que o outro, que possa beneficiar o outro. E talvez tenha vindo parar aqui, diante de uma câmera que eu jamais imaginava, por isso. Então, quando a gente bate muito nessa tecla, na verdade, é você fazer o bem. É só isso. E não é porque quem está no cartório tem que fazer o bem. Não, todo mundo, todo ser humano tem que fazer o bem, tem que ter empatia. Só que quando você escolhe estar dentro do cartório, eu entendo que o cartório ele tem uma função e uma obrigação social. Então, você ainda tem esse plus, né, que você está ali e você tem que fazer aquilo da melhor maneira possível. E o que eu acho que acontece hoje, que talvez falte, é um pouco dessa noção mesmo, né, do que é ser um escrevente, a responsabilidade e a importância social de ser um escrevente. E aí a gente entra, que tem mais uma importância, que é uma espiritual. Sim, sim, sim. Você está ali, você lida com várias emoções das pessoas que chegam, né? Pessoa que chega para fazer uma união estável, para comprar um imóvel, para assinar um inventário. Um divórcio. Um divórcio. Que é bem dolorido. Então, a gente tem que estar, né, preparado profissionalmente, né, com muito estudo, capacitação, mas tem que estar preparado espiritualmente também. Sim, e aquilo que eu estava falando, quando você faz uma opção por Deus, ele faz uma opção por você. E você vira um instrumento na mão dele. Então, cartório, quantas vezes virou um gabinete, né? A nossa sala vira um gabinete, né? Quantas vezes você pega uma pessoa que está precisando, não de uma palavra jurídica, vou colocar assim, de um atendimento jurídico, mas um atendimento espiritual. E o atendimento espiritual não é só você estar falando alguma coisa, um sorriso às vezes. Né? Dentro do judaísmo, que acabei não chegando, como eu vim parar no judaísmo, né? Mas não larguei Jesus, né? Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, né? Tem um tzedakah, que as pessoas falam muito tzedakah como fosse caridade. Sim. São atos de justiça. Sadik é uma pessoa justa. Esses atos de justiça pode ser, às vezes, só você olhar para a pessoa. Sim. Vou contar a história. Tem uma história rápida, vou tentar. A minha esposa também é pastora, né? Ela foi trazer uma mensagem, nós já no judaísmo messiânico, tá? Ela foi trazer uma mensagem numa igreja evangélica, amiga, em Copacabana, de vez em quando convidam ela, e nós saímos dessa igreja, tinha terminado o culto, tudo, saímos, quando estávamos saindo, fomos abordados por um rapaz na rua. Esse rapaz veio falar conosco, pedindo uma ajuda, nós paramos para falar com ele, um rapaz jovem, olhamos assim, tal, eu comecei a conversar com ele, falei assim, cara, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui. Tem coisa errada na tua vida aí. O que aconteceu contigo? E fomos descobrir, o sujeito tinha sido evangelista. Olha. Mas se desviou, drogas, acabou casamento, era interior do Rio de Janeiro, foi parar no Rio de Janeiro, achando que ia mudar a vida, foi parar na rua, sem nada. E começamos a dar uma palavra para ele. Né? Olhamos para ele, conversamos com ele, toquei nele, oramos por ele, né? Oramos por ele, senti, né? Às vezes a gente sente Deus falando, né? Pega o que tiver na tua carteira. Aquele dia estava bem, a carteira estava boa. Peguei e entreguei para ele. Por que entreguei para ele? Porque eu falei com ele, cara, volta para uma igreja. Ele falou assim, a igreja nenhuma está me aceitando. Poxa, a gente saiu daquela ali. Mas eu já tentei entrar lá, mas do jeito que eu estava, ninguém deixou eu entrar. Eu falei, faz o seguinte, toma esse dinheiro aqui,
tenta se arrumar, enfim, compra uma roupa para você e vai, cara, muda a tua vida. Né? E oramos por ele. E ele começou a chorar. Eu falei, cara, não chora porque eu te dei dinheiro. Ele falou assim, não estou chorando porque você me deu dinheiro. Estou chorando porque você olhou para mim. Vocês olharam, eu e minha esposa, vocês olharam para mim, vocês conversaram comigo. Quanto tempo? Ninguém olhava nem para mim. Ninguém parava para falar comigo. Né? E vocês oraram por mim. Por isso que eu estou chorando. Então, atos de justiça nós fazemos em qualquer momento da vida. Pois é. Né? Isso que você falou, nós temos a oportunidade, desde o pequeno do grande, né? Baal Shem Tov, dono do bom caminho, né? Israel Ben Salander, né? Um rabino muito conhecido, judeu tradicional, ele falava que todos são objetos do tikkun. O que é tikkun? Acerto. Você tem o tikkun, acerto pessoal, e o tikkun olam, acerto do mundo. Então, todos nós somos instrumentos desse acerto, desse mundo. Se o mundo não está dando certo, é porque nós não estamos fazendo esse tikkun, esse acerto primeiro em nós, para depois no mundo. Né? Então, sermos instrumentos na mão do Eterno. Quando Sim. nós... E o escrevente tem isso. Né? Eu até separei um pouquinho falando sobre o advogado, o escrevente. Né? Depois a gente vai... Se der tempo, a gente fala alguma coisa sobre isso. E eu fico pensando isso que o rapaz falou. Na igreja eu tentei entrar, não me deixou. Não é julgando nenhuma doutrina, nem nada. Mas eu fico pensando... Estava até vendo um vídeo hoje de manhã. Em que momento nós nos tornamos tão religiosos que uma pessoa que está precisando não pode até entrar numa igreja, se Jesus mesmo falava, né? Vende a mim como estás. E se fosse assim, Jesus não atravessava o rio, o mar, para curar o gadareno pelado, dentro de cova, gritando. Então, eu sei que para nós seres humanos, a gente não tem esse poder de enxergar, né? O que aquela pessoa pode vir a se tornar. Mas tem momentos como esse seu que Deus mostra. Sim. Né? Deixar ser usado. É lógico que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, até dentro do judaísmo. Dentro judaísmo de messiânico, tudo. o pessoal fala assim, quero visitar a sua sinagoga. Eu falei, legal. Se eu não conheço, vai preencher uma fichazinha, manda documento, tal, a gente vai ver e depois a gente convida, né? Porque tem muita gente aí que hoje é perigoso também, né? Uma igreja evangélica é diferente de uma sinagoga, né? Sim. Então tem isso, você tem que tomar cuidado. Mas você não pode se fechar. Sim. Né? Por mais que o judaísmo não seja prosélito, ou seja, fazer aquele Sim. evangelismo que a gente está acostumado, Sim. né? Porque até o pessoal até do cartório falou assim, pô, Mauro, eu gosto, quando converso com você, que você não fica falando assim, você tem que ir na minha sinagoga se você não for... Não, se quiser ir, bacana, senão tudo bem também, a gente está batendo papo. Né? Então, a gente entende, né, que... A pessoa tem um momento, né? Isso, concordo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Deus dá o E tempo não dele. há ninguém, olha, onde eu estou é onde tem a salvação. Se você não estiver onde eu estou, você está perdido. Não existe isso. Não, e até porque Deus é de todos, quem né? faz o lugar é a pessoa. Isso. Então, não adianta você estar num lugar e se retirar dali e fazer tudo que não... deveria. Exatamente. Então, do mesmo jeito que essa pregação de que, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas os seus atos da sua vida cotidiana não demonstram o que você prega, então Não adianta. não adianta, não tem lugar A, B ou C. Então, acho que cada um tem que fazer individualmente aquilo que é certo, né? O certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Não, mas é verdade. Então, essa pregação que só aqui é o certo, eu também discordo dela. Eu vou muito mais pelas atitudes individuais. E, claro, que você tem um lugar onde as pessoas se reúnem com o mesmo pensamento, é um lugar bom. Então, você vai se reunir ali para se levar. Do mesmo jeito... Já deve ter acontecido com você, né? Mas isso acontece, às vezes, a gente chega num lugar, todo mundo reunido para uma determinada coisa, e eu chego ali e falo, não estou me sentindo bem. Não estou. É porque aquele lugar, né? Às vezes uma festa, não era para eu estar ali. Exatamente. Porque o pensamento coletivo está diferente do meu. E a questão de espiritual mesmo, né? Então, até
já que a gente falou da questão do judaísmo, é até interessante, né? Eu estava falando essa caminhada nossa, né? Eu estava falando de aquele momento que eu fiz opção para as coisas de Deus, não uma formação secular minha, que ali ia sair com pós-graduação em Direito Público e Privado, 2 pós, e preparar para qualquer concurso que tivesse. Eu falei assim, não, qual a minha opção? É por Deus. Você tem que saber quem você é, qual é o teu chamado. Eu já tinha tido aquela experiência, né, do pastor Manuel, e também isso já vinha dentro de mim há muito tempo. Desde criança vinha de algo para servir a Deus, né? Sim. Até as pessoas perguntam, né? Quando você era criança, o que você quis ser primeiro? Eu falei que eu tive uma formação católica, né? Eu queria ser padre, só que depois eu falei assim, não é padre. É algo diferente. E o algo diferente acabou acontecendo, né? Então, nesse momento, Deus vai te trabalhando e vai te testando. E testando você ouvir. Deus fala com você. Fala. Né? Eu tenho experiência de escutar a voz de Deus. Às vezes pode dizer, isso é loucura. Né? Teve um dia no centro da cidade, 11 horas da noite. Eu estava sem carro. Fui pegar o ônibus. Na época era o 306, era 2111, né? Um que vai aqui para Jacarepaguá. Até. Passava pela minha casa, depois subia a serra. Né? Ponto final dele era em frente ao 10º até. Eu estava no 11º naquela época, em frente ao 10º, ali no Nilo Peçanha. 11 horas da noite. Esperando o ônibus, sozinho ali, tal. Era outro tempo, né? Sendo da cidade hoje, 11 horas da noite, ficar ali não vai dar muito certo, né? Até os bandidos ficam com medo de ficar lá. Ali a gente só tinha que tomar cuidado as baratas e os ratos ali. É verdade. Que ali, enfim. Aí entrei no ônibus, fui o primeiro a entrar no ônibus. Só tinha o motorista. Na época tinha trocador, mas naquela hora, aquele horário era só motorista. Paguei o motorista e entrei. Fui sentar no meio. Escutei uma voz, como a gente está conversando. Não senta aí, senta lá atrás. Eu falei, estou ficando maluco. Olhei para o lado, para o outro. Ninguém está falando. Fui sentar. Não senta aí, senta lá atrás. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu reconheci que era Deus. Aí eu falei assim, Senhor, aí nossa mente, né? Nós achamos que nós somos muito sábios, né? Nossa sabedoria, nada. Aí eu falei assim, Senhor, mas sentar lá atrás, essa hora, é perigoso, né? O final do ônibus, né? Sempre... Ele falou a terceira vez. Não espere a terceira, que ele já falou diferente, já falou em imperativo. Senta lá atrás. Eu falei, opa, sim, senhor, porque a quarta não tem. Aí tinha o último banco, aquele banco com fileira inteira, e a porta aqui, e aqui, aqueles 2 banquinhos aqui. Sentei no corredor, aqui. Aí Deus, fiz à vontade, tá tudo certo, né? Aí eu vou de novo. Pega a Bíblia, abre e lê. Dentro da minha mala, né, da bolsa, né, mochila, tinha uma Bíblia. Essa Bíblia eu acabei dando de presente até. Para não fazer peso, era uma Bíblia que a letrinha era desse tamaninho. Sim. Aí lá vou eu de novo. Mas, Senhor, aqui atrás pula muito. E eu estava sem luz, onde eu estava sem luz, e está sem luz. E pula, eu fico enjoado. A letra é muito pequenininha. Não vou conseguir enxergar, vou ficar enjoado. Já vou eu tentar argumentar. Pega a Bíblia, abre e lê. Então, na segunda, eu falei, sim, senhor, já tinha tido. Peguei e comecei. Aí foi impressionante. Abri aleatório, Evangelho segundo João, e comecei. Sabe que você sair da tomada? Me desliguei. Fiquei eu, a Bíblia e Deus. A Bíblia, que era letra pequenininha, ficou grande. A luz que não tinha ficou iluminado. O ônibus que pulava não pulou. Eu sei que o ônibus saiu Danilo Peçanha, deu a volta, Almirante Barroso, Antônio Carlos, 1º de março, toda a Presidente Vargas. Final da Presidente Vargas tem Viaduto dos Marinheiros. Sim. Subi no Viaduto dos Marinheiros, eu desperto. Uma gritaria dentro do ônibus. Aí eu desperto, olho, o ônibus lotado. Estava lotado o ônibus. Lotado o ônibus. Na frente lotado, atrás lotado. O único lugar vago do ônibus do meu lado. Devem ter o pessoal pedido para sentar e eu lá, o pessoal, esse crente aí, sem educação. Eu não vi nada.
e 2 sujeitos gritando, mandando o ônibus parar no viaduto que eles iam descer. O ônibus parou, eles desceram e saíram correndo desesperados. Aí eu virei assim, gente, o que aconteceu aqui? Você não viu? Vi o quê? Esses sujeitos entraram armados dentro do ônibus, assaltaram todo mundo que estava lá na frente, aonde eu queria sentar, chegaram aqui atrás, não sei o que aconteceu, eles iam nos assaltar, ficaram desesperados, gritando que tinham que ir embora. Deus vai fazer isso mesmo. Desceram. Eu não sei o que eles viram. Eu escutei Deus falando comigo. Eu não sei o que eles viram, o que eles ouviram. Mas eles saíram desesperados, não tocaram ninguém atrás. O pessoal atrás ficou protegido. Aí eu falei assim, lembrando, já tem anos, eu fico emocionado toda vez. Eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento. Aí a voz que saiu daqui de dentro. Foi impressionante, como fosse uma caixa de som aqui. Me escuta, me obedece, que eu te garanto. Me escuta, me obedece, que eu te garanto. Isso é o que um escrevente tem que fazer também. Um profissional de direito, escutar a Deus, obedecer a Deus, que ele vai garantir. Dentro de uma religião, obedecer a Deus. Escutar, obedecer, que ele vai garantir. O escutar Deus, né, dentro até do que a gente tinha falado, até quando a Bíblia chegou na nossa casa, mudou, porque a gente começou a escutar Deus, que Deus fala por meio da palavra. Sim. Quando nós também fomos para o judaísmo messiânico, porque nós estávamos entendendo que a gente estava numa situação espiritual não melhor que os outros, mas de um momento que a gente entendeu até que a Torá, né, não foi revogada por Jesus. A gente começou a estudar isso. O fim da lei é Cristo, mas o fim da lei é Cristo, que ele trouxe a plenitude desse cumprimento da lei, não que terminou os 613 mandamentos. O único que cumpriu os 613 foi Jesus. Não, nem ele. Mas como assim? Você está falando uma heresia? Não, porque os 613 tem muitos mandamentos, são para mulheres, ele não era mulher. Muitos mandamentos, homem casado. Outros mandamentos para donos de terra. Outros mandamentos para um sacerdote. Ah, mas ele é submisso sacerdote. Ordem de Melquisedeque, é outro papo. Tribo de Levi, linhagem de Arom, sacerdote, né? O sumo sacerdote lá da linhagem de Arom. Então, não é. Então, tinha leis específicas. Para os levitas também. Para reis. Ah, ele é rei dos reis. Não, mas eu estou falando de rei secular. Tem todo um mandamento. Ele cumpriu. O que era dever dele, ele cumpriu. Então, não é um peso, é interessante. A Torá, né, as mitzvot, são as leis de Deus, eles estão ali para uma cerca. Nós precisamos de uma cerca. Sim. Senão a gente se perde. Disciplina. Yeshua mesmo fala, ele é a porta, ou seja, tem uma cerca. Ele está falando assim, ó, como é que vai funcionar essa cerca aqui dentro? Regra. Como é que vai? Tem regras. E as regras são para o nosso benefício, não para o nosso mal. Então, o grande problema é que a gente pensa, ah, não, tudo é peso. Não, não é peso. É uma alegria. Guardar o Shabat é uma alegria. Eu quero até pegar uma palavra aqui Pode que pegar. eu esqueci de separar. Eu falo que o Pentateuco é o primeiro Código Civil da Terra. Exatamente. Se você for ver, É o primeiro baseado... Código Civil. A primeira sucessão familiar está lá. Tá. Eu não me lembro o versículo, eu achava que é em Números, e eu já tinha marcado isso e eu acabei esquecendo. Porque naquela época, acho que a segunda rei, a Sunamita, bom, até os filisteus para reclamar pela sua casa e pelas suas terras. Esse aqui está até em Reis, né, que a Sunamita vai reclamar a sua terra, porque ele tinha passado. E ali, e aí eu não sei, não vou entrar em detalhe para não falar uma besteira aqui. Eu me confundo se é Números, se é Reis. Ela vai exigir, porque ela era mulher, tinha que ser passado para um... E ela não tinha um irmão, não tinha um... Ah, sim, são as sabe essa filhas. passagem? São as filhas. Que ia passar para os tios, e Deus... Não, então... Exatamente, exatamente. Naquele momento aconteceu uma sucessão familiar, que não ficava para filha, Exatamente. quando só tinham mulheres, né? Exatamente. Naquele momento eram 3 filhas, né? E, enfim... E não ia ficar para elas nada. Não ia ficar para elas nada. Nada. E elas lembram para Moshe, quando houve, né, aquela questão de Cora, né, toda aquela revolta, que o pai delas não tinha participado disso e tal.
E elas iam ficar sem nada e ia para os quê? Os colaterais. Sim, os colaterais. Elas estavam revoltadíssimas, porque não achavam justo. Né? Aí Moisés falou assim, Moisés falou isso aí. vamos conversar com Deus. o que Vamos que vai perguntar a falar? Deus. Aí Moisés foi lá. Aí Cara, é Deus- muito legal. É a Aí Deus primeira falou assim, sucessão. exatamente. Elas têm direito também, Elas elas têm são direito. filhas. Ah, mas elas são mulheres. Não, mas elas têm direito também. Então você vê a valorização da mulher. A Bíblia sempre valorizou a mulher. Débora foi a primeira juíza. Né? A gente vai falar de um monte de mulheres aqui, Ruth, Raquel, enfim. Mas essas coisas que já aconteceu comigo também. A gente tinha acabado de se mudar para o nosso primeiro apartamento, estava aquela coisa de instalação e tal. Eu sempre gosto de dar um trocado para quem vai lá em casa. Pô, o cara vai. E foi um menino, um senhor, meia idade assim, acho que tinha uns 40 anos, foi lá instalar a internet e tal. Ele acabou de instalar, eu falei, cara, eu procurei em casa, não tinha nada. Sim, eu não tinha uma moeda, sabe? Eu falei, caraca, tem nada. O cara é muito, muito educado, muito gentil. Não me lembro se ele falou alguma coisa de ser cristão, mas eu acho que não. E aí vem a mesma voz que você ouviu, falou assim, dá uma Bíblia para ele. É isso aí. Aí eu, dá uma Bíblia para ele? Aí, rapaz, eu falei, meu Deus do céu, eu vou mandar a Bíblia para esse homem, eu tinha até uma Bíblia lá. Tinha até uma Bíblia assim nova, eu sempre usava uma Bíblia pequenininha que minha avó me deu. Dá a Bíblia para ele. Aí ele acabou, instalou, falou, cara, olha só, eu não tenho dinheiro nenhum para te dar, mas eu tenho uma coisa aqui muito melhor. Não sei se você acredita ou não, se você acredita ou não, mas Deus te mandou dar essa Bíblia aqui. O cara pegou, o cara se tremia da cabeça aos pés, o cara caiu de joelho, levantou o braço, começou a chorar. Falei, meu Deus, o homem vai morrer aqui dentro. Ele falou, moço, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu falei, cara, me levanta, o que houve? Ele, meu Deus do céu, cara, eu vou lhe contar. E deixa eu peguei, acho que até um copo d'água para ele. Falei, não, bebe aí. Olha, quando eu estava saindo de casa hoje, chegou uma irmã para mim que não tinha dinheiro para nada. E eu falei para ela assim, olha, Deus vai te dar uma Bíblia hoje. Eu não tenho dinheiro, não. Eu não sei como, mas Deus vai te mandar uma Bíblia. E aí eu venho aqui, já era de tarde já, e o Senhor me entrega essa Bíblia. Eu falei, cara, olha isso, cara. Olha isso. Nós somos usados o tempo todo, né? E a gente tem que procurar fazer o certo e sempre ter o coração agradecido a Deus, né? Muitas vezes a gente fica pedindo muito, né? E fala assim, pô, o Senhor não está me escutando. Mas como é a atitude nossa perante Deus, Mas né? será que você está ouvindo também, né? Exatamente. Tem esse ponto de partida. Exatamente. E, pô, para você que está assistindo isso, de repente você pode até achar uma baboseira, é direito seu, né? Deus não julga que fará nós. Uhum. Mas eu falo para todo mundo que existe um mundo paralelo nosso, isso se chama mundo espiritual. Quer você queira acreditar ou não, esse mundo ele existe e está aí, e para os dois lados, para o bem e para o mal. Então, assim, é fato. Eu creio que alguém, qualquer ser humano no mundo já deve ter passado uma experiência, ou boa ou ruim, mas deve ter passado, que o mundo espiritual ele existe. Né? Não, com certeza. E a gente tem que estar pronto para servir, né? Como eu estava falando, a questão desde o pequeno quanto ao maior. Mas para você servir, você tem que entender, né? Ser coração grato também. Sim. A Deus, né? Tem até uma história dentro do judaísmo que fala, né? Um rei, e as pessoas iam fazer pedidos, né? Então sempre tinha os guardas, né? Os assistentes do rei que faziam a triagem, né? Aí chegou um sujeito querendo fazer pedido ao rei, e falou assim, mas por que você quer pedir? Eu tenho direito, né? O rei tem que me atender, porque eu sou súdito dele, súdito fiel, ele tem que me atender. Mas o que você quer? Só fez pedido, como se fosse uma obrigação do rei atendê-lo. Aí o pessoal falou assim, tudo bem, a gente vai analisar o teu caso, se for procedente ou não o teu pedido, se você tiver merecimento também, que a gente vai ver como é que você é cidadão, se está tudo em dia. Vamos marcar uma audiência com o rei e você fala com o rei, tá bom? Deixou o cara de lado. Aí vem um outro. Aí chegou, pode vir. O que você quer? O que você quer pedir? Não quero pedir nada. Como não pedir nada? Eu quero agradecer ao rei. Não, você está maluco. Agradecer ao rei? Sim, eu vim aqui para agradecer por tudo que ele tem feito, né, por mim. Né? Eu tenho uma fazendinha, ele ajeitou a estrada aqui até a fazenda, me deu os insumos que eu precisava, os impostos ele deu uma diminuída, enfim. Esse rei só está me fazendo bem. Eu quero agradecê-lo para ele continuar assim. Eu vim agradecê-lo. Aí os caras, não, você tem coisa errada aí. Fala o que você quer. Não quero nada.
Não é possível que você não queira nada, você não está precisando de nada. Não, eu quero agradecer, é isso que eu preciso. Vamos pegar, vamos levar o sujeito, aí levaram na mesma hora. Rei, olha, tem uma coisa assim, Tem um fabuloso. doido aqui. Tem um doido aqui. Aí ele agradeceu e tal. Aí o rei olhou tudo, falou a mesma coisa, que você quer nada, nada. Aí ele chamou os assistentes dele. Vão lá na fazenda dele, na casa dele, examina toda a vida dele, vê o que ele precisa e dê tudo e ainda mais do que ele precisa. Porque esse coração grato dele, ele merece mais. É isso que a gente tem que ter com Deus. É o coração grato. Coração grato. Né? Porque se a gente não tiver o coração grato, né, não dá. Né? De manhã cedo, né, tem as nossas orações, mas dentro do judaísmo a gente aprendeu. Né? É uma oração que nós agradecemos a Deus por ter devolvido a nossa alma com segurança e nos deu mais uma oportunidade de mais um dia. E nós falamos de grande a sua fé em nós. Porque para ele acreditar que a gente vai fazer alguma coisa boa hoje e nos dê mais uma oportunidade de estar acordando, que isso é um milagre. A gente não vê o dia, a gente acorda de manhã, tem que trabalhar. É um milagre que está acontecendo na tua vida. Eu falo uma coisa dessa assim, cara. Tem assim, o cara não crê em Deus, tudo bem, é uma outra escolha. Quando a gente vai dormir, a gente não se preocupa se o sol vai estar no firmamento no outro dia. Era uma coisa que a gente poderia se preocupar. E chega no outro dia, você está lá. Você tem fé que, incondicionalmente, a gente não se preocupa com isso. E aí você... essa é um exemplo de crer, né? Você crê que o sol vai estar lá, mas o cara não crê em Deus. Tudo bem, sem problema nenhum. Aí eu não confio em Deus. Mas como assim você não confia? É difícil confiar em Deus. Tá, mas e quando você entra no avião? Você já viu, cara? Você já viu o piloto? Você já viu a cara do piloto? Exatamente, você confia. Você sabe o que o piloto comeu o dia anterior? Você sabe se ele não vai passar. Mas cara, que tu confia naquele cara? E eu falo avião porque, pô, avião não tem pisca-alerta, né? E o cara confia, senta ali. E assim, na aviação aérea, eu não sou muito conhecedor, mas já ouvi, eu sou curioso, até quando o piloto fala quando está tudo certo. Não é porque ele fala só aquela hora, porque, claro, tem a decolagem, chega na velocidade de cruzeiro e ele se pronuncia. E você pode ter certeza que dentro de você, naquela hora, vem um alívio. Uhum. Para quem tem medo de avião, não, eu não ligo. Mas quem tem muito medo de avião, quando ouve a voz daquele cara ali... Então, assim, porque você não pode confiar em Deus. Né? É a gente mesmo, às vezes você bota quando está numa situação mais apertada, mais difícil e tal. Eu sempre lembro da história do piloto. Falei, pô, eu entro ali, nunca vi aquele cara na minha vida, não sei o que vai fazer, não sei o que ele usou um dia anterior, não sei o que ele está fazendo. E a gente confia. A gente confia e tem que fazer o certo, né? A gente estava até falando voltando um pouquinho para a questão de cartório, né? É fazer o certo. Por que você faz o certo? Porque está dentro de mim fazer o certo. É isso. Né? Aquela questão que esse pastor amigo falou assim, olha, Deus te achou porque você estava procurando ele. Na verdade, Deus te achou, não foi você que achou Deus. Deus te achou porque você estava procurando ele, você estava procurando fazer o certo. Aí Deus te achou, aí foi uma caminhada, essa caminhada. Tem até um conto que é hindu, não tem nada a ver com cristianismo, nem judaísmo, né? Que fala o seguinte, né? 3 alunos, que eram os melhores alunos dentro de uma escola, filosofia que seja, né? Eram os melhores e estavam aprendendo muito. Aí o professor deles falou assim, olha, quando vocês chegarem no nível X, eu vou levá-los para vocês conhecerem um grande sábio que vai aumentar ainda mais o conhecimento de vocês, mas vocês têm que ainda melhorar no conhecimento. Eles foram estudando, melhoraram o conhecimento deles, falaram assim, é hoje que vocês vão estar caminhando comigo, vamos encontrar esse sábio. Aí eram em outra cidade, foram caminhando e tal. No meio do caminho encontraram um grande grupo de pessoas indo para uma aldeia que ia ter uma feira. Tem aquelas feiras, né, vendendo um monte de coisa, tal, não sei o quê. E tinha um rapaz com alguns animais e tinha um porco manco lá. E estava atrapalhando o caminhar daqueles animais com o rapaz. E o rapaz batia no porco, gritava com o porco, né? Anda, porco, não sei o que tal. E eles estavam achando aquilo um absurdo, né? Mas não fizeram nada. De repente vem um senhorzinho, um idoso. Chega para aquele rapaz, não bate mais no porco. Não, vou bater assim, assim. Ele está atrapalhando a caminhada. Não bate não, eu vou carregar o porco. Aí pegou, colocou o porco nas costas e carregou até aquele local.
Chegou na feira, deixou o porco lá, foi embora. E não viram mais o sujeito. Ficaram um pouquinho ali naquela aldeia e subiram. Aquela história do sábio está na montanha, né? Uhum. Esse é um conto, né? Então, o sábio estava na montanha. Então, vamos agora atrás do sábio. E chegaram, para surpresa deles, quem era o senhorzinho que era o grande sábio? Era aquele senhor que carregou o porco. Eles olharam assim, falaram assim, assustados, né? Falaram assim, ótimo, então vamos agora aprender com ele. Aprendeu, terminaram todo esse curso, né, que eles tiveram com eles, né? E, no final, antes de ir embora, eles falaram assim, poxa, por que o senhor carregou o porco? Antes da gente ir embora, deixa eu perguntar por que o senhor carregou o porco. E o sábio falou assim, que porco? Não, mas o senhor, antes nós vimos aqui, encontramos o senhor, tal. O senhor pegou o porco, carregou? E nem me lembro mais disso, não lembro de porco nenhum. E tal. Eles ficaram assim, mas como? Um grande sábio está com a memória curta, né? Aí foram embora. No caminho, o professor deles, que antes, né, até não falei, mas antes, esse professor, eles indagaram o professor por que aquele senhor carregou o porco. Como era um filósofo, aí colocou, não, porque aquilo ali estava no íntimo dele, estava mexendo, ele ia ficar com a dor na consciência, tal. Colocou toda uma explicação. Na descida, esse professor começou a rir. Eu falei, pronto, já um velho que não lembra mais, o outro está maluco rindo sozinho, estamos bem amparados, né? Professor, por que o senhor está rindo? Ele falou assim, estou rindo porque eu entendi tudo errado. Como assim? Agora eu entendi. Por que aquele grande sábio carregou o porco e disse que não se lembrava mais? Isso faz parte do ser dele. Quando faz parte do teu ser fazer algum bem, não independe para quem seja, até para um porco, carregar um porco, quantos porcos a gente carrega, né? Uhum. Carregar um porco, fazer um bem para alguém, isso está dentro de você. Então não esquece filosofia, religião, isso tem que estar dentro de você. Tem que estar impregnado. Então, independente de religião, você tem que ter... É o seu hábito. Exatamente. Quando aquilo entra, então a gente está falando de religião também, Sim. E dentro de um trabalho, tanto como advogado, como escrevente, fazer o certo tem que estar dentro de você. É isso aí. É você fazer o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Exatamente. E não fazer o errado, ainda que todo mundo esteja Exatamente. fazendo. E o hábito, eu falo muito sobre essa questão de hábito, porque as pessoas, às vezes, têm hábito de reclamar, porque, no final, está tão impregnado nela que ela não sabe nem por que ela está reclamando. É só pelo simples fato de reclamar. Do mesmo jeito que, às vezes, o sedentário, né? Eu nunca vou na academia. Às vezes, o primeiro dia vai ser difícil. E gera dor. Gera dor. O segundo dia vai ser mais incômodo. Passado os primeiros 2 meses, já está ali. Agora, quando aquilo vira o hábito, e aí você precisa de disciplina, né? Porque a disciplina para você fazer algo que é o certo, né? Você não acorda todo dia cantarolando, por mais que tivesse que ser a obrigação, mas às vezes você acorda, você fica chateado, né? Ou às vezes está com preguiça para ir. Mas quando você tem a disciplina de fazer aquilo vai indo para o seu interior e se torna um hábito tão grande que você não vê a diferença. As pessoas falam, você está de dieta? Não, a minha vida é essa, é o meu hábito. Então, a gente, às vezes, esquece do que precisa fazer parte, né? E, por exemplo, a gente hoje tem o podcast, tem esse alcance, não só dentro da área do cartório, mas, por mais que seja nichado, mas as pessoas que chegam e que mandam as mensagens, é porque tem dia que a gente também está mal. E aí, quando vem uma mensagem que, eu gosto, vocês me ajudam. Já tirei o volume disso aqui, mas eu não posso ter ligação com a minha internet. E tudo mais, assim, é uma motivação.
Mas a maior questão é essa, você estar tão acostumado, ter tanto hábito de fazer uma determinada coisa, até mesmo o bem, porque as pessoas se habituam a não fazer o bem, a não se preocupar com o outro, a não colocar um propósito até em tudo que fazem. Então, as coisas acabam se perdendo, né? Aqui, o ocidental ele é muito diferente do oriental, né? A gente não tem paciência, a gente é imediatista, a gente quer tudo para ontem, quer tudo para agora, não quer perder o tempo. O perder o tempo é ganhar tempo. Tipo, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou escrever, né? Eu escrevo todo dia. Cada dia que passa, eu acabo escrevendo um pouco melhor e estou ali lendo. Essa coisa de se aprofundar na palavra também, isso muda completamente o ambiente. Eu não sei com quem a gente estava conversando essa semana agora, não lembro quem era. Você sabe quanto tempo leva um japonês para ele se tornar sushi man? Há anos. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Para ele começar a aprender a cortar o sushi. Ele tem que entrar lá. Eu quero ser sushi man. Então, vamos dizer que o cara entra ali com 18 anos no restaurante e vai ficar 20 anos ali. Sabe fazer o quê? Ele põe mesa. Tipo, o cara tem que ir, pega o casaco, bota o casaco, pega o casaco, bota o casaco, pega o casaco. Porque isso é repetição. Os caras têm paciência de aprender pela repetição. Tem duas maneiras que você pode aprender sobre um forte impacto emocional, mudar a sua vida, mas pela repetição é o mais longo, mas é o mais saudável. E aí o cara fica 20 anos ali, aí 20 anos, beleza, então agora você já pode começar. Eu virei sushi man, não, vai começar a aprender. Pega na fala. Olha, e a gente aqui, a gente não tem esse tempo, né? E o ruim é que a gente se mede com a régua dos outros. Hoje a internet ela é muito cruel para quem está começando a fazer algo. Você começa, pô, mas, cara, tem que não sei quantos mil seguidores, o cara tem 1 milhão. Mas você sabe se esse cara, quanto tempo esse. Eu vou falar das pessoas sérias, né? Quanto tempo esse cara está falando isso? Para quantas pessoas ele já falou? Tem uns que compram, tem uns que dão um pulo, pega atalho e tal. Então, eu acho que a gente tem. Eu até falo isso como escrevente, foi um exemplo que eu dei há pouco tempo atrás. Eu levei 16 anos para pegar meu primeiro livro. 16 anos. Aprendendo a fazer tudo dentro do cartório. Do externo para o interno. Te deu uma base muito boa. E assim, eu não sou o cara, eu não sou o bacharel em direito, mas até a lei me permite fazer concurso, para ser um oficial de cartório, um tabelião. Pelo tempo. E hoje as pessoas não querem perder esse tempo. E perder esse tempo é ganhar esse tempo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que as pessoas têm pensado. Eu sempre tive uma vontade muito grande de todo mundo um dia fosse à igreja comigo. Minha família toda. E aí a Helena foi, a Ana de vez em quando, a Helena foi. E eu congrego lá no Projeto Recomeçar, que é a igreja do pastor Cláudio, mas não é pelo pastor Cláudio que eu vou lá. Primeiro que eu me identifiquei com a doutrina de lá. Eu não gosto daqueles cultos de 5 horas, que você até se perde. Né? Tem hora que, meu Deus, a pessoa começa a fazer uma oração que vira uma palestra. E a pessoa, porque você acaba se desconectando. Orações longas, beleza, eu respeito, porque minha mente é muito acelerada, eu acabo, às vezes, me desconectando. E lá, eu gosto do tempo de louvor, eu gosto do louvor, eu gosto da igreja. Claro que eu gosto, eu admiro o pastor Cláudio, mas eu fui lá por causa do meu filho. Até te contei essa história. Uma vez indo para Campos, ele falou, papai, um dia você me leva aí na igreja desse velhinho? Já chamou ele de velhinho. Falei, não, ele é velhinho, não. Vai me ver também, chamar outro velhinho ali. Cara, e assim, isso tem muito tempo. Tem muito tempo, aí uns 5, 6 anos atrás, mas parece muito tempo, né? Com a pandemia no meio, parece que o tempo ficou maior, sei lá, né? Um ano de pandemias aí, parece que levou 10 anos. E aí, assim, sempre fui na minha e tal. E aí, nesse dia, pai, eu quero a igreja. A Helena, você vai comigo? A Helena falou assim, então vai todo mundo, eu vou também. E eu te falei, o pastor Cláudio nunca faz apelo, aquela coisa toda. E ele fez o apelo, o Henrique foi. E naquele dia ali, ele aceitou a Cristo, aceitou a Jesus. E eu vi Deus agir profundamente na vida de uma pessoa. Estou falando de um menino.
Nosso filho, a gente cria eles ali, né? No rigor da lei que a gente fala, né? Tadinhos. No que a gente acredita que Eu é falo o para eles, eu correto. não sei se vocês têm sorte ou azar de serem nossos filhos. Mas o menino mudou, assim. E ontem eu cheguei em casa, tá ele lá no quarto dele, né? Tá igual o coxo, quando Pedro mandou ele levantar, que ele entrou na igreja, ficava louco. A Bíblia fala que ele louvava diferente. Imagina os berros que esse homem dá dentro da igreja ali, né? Tanto tempo sem andar. E tá ele cantando alto, mas desafinado, assim, sabe? Que ele é desafinado. Mas afinação linda. Naquele momento eu fiquei de joelho e falei, Senhor, muito obrigado. Até aqui, porque é um processo de paciência, de tempo. Por isso que eu estou falando. O ocidental não tem essa visão do oriental. Não tem. Esse que foi um grande problema que houve quando Jesus prepara os talmidinhos, os discípulos, ele vai, né, e deixa eles. Ó, agora segue. Enquanto, até Atos 10, você vê que era só judeu. Uhum. Né? Às vezes a pessoa confunde muito em Atos 2, fala assim, mas eles falaram em várias línguas porque tinham outras pessoas de diversos povos. Não, eram todos judeus. Mas como assim? Essa desconexão, né, que a gente busca no judaísmo messiânico, né, judeus com Jesus, né, com Yeshua, né? Depois eu até falo um pouquinho sobre isso, né, até como a gente chegou. Mas o que acontece? Em Atos 2, ali naquele momento, que festa aquele? Pentecostes. Não, era entrega da Torá. Tem 3 festas de peregrinação obrigatórias para todo homem. Primeiro, Pêssar, que tem data certa. 13 para 14 de Nissan. Né? 14 de Nissan. Você tem depois, 50 dias depois, por isso, Pentecostes, a entrega da Torá. Shavuot. Nesses 50 dias, há uma preparação. O povo, quando estava no deserto, se preparou para receber a lei. E mesmo assim, né, fez besteira. E depois dessa festa, tem Sukkot, tabernáculo. O pessoal fala cabanas, tudo bem. Só não pode falar tabernáculos, só teve um Mishkan, um tabernáculo. Né? Enfim, essas 3, o homem ia. Tanto que Jesus, né, Yeshua, passou o quê? Pêssar com os discípulos. Ele teve que adiantar. Na verdade, ele adiantou um dia. Depois é um outro podcast para a gente falar, que não foi sexta-feira, tá? Não foi sexta-feira que ele morreu. Sim. Morreu numa quarta. Aí você está falando heresia. E a sexta-feira santa? Depois a gente conversa. É outro papo. Vamos deixar no ar. Então, ele passa, né, adianta a peça, passa com eles e fala, fica em Jerusalém. Por quê? Ele está falando o seguinte, guarde uma mitzvah, uma lei de Deus, de vocês participarem do quê? Shavuot. Por quê? A entrega da Torá é uma festa importantíssima. Ele falou, fiquem juntos. O importante, por exemplo, no judaísmo e no cristianismo também, não existe aquele papo, minha casa, minha igreja, minha casa, minha sinagoga, ok, mas você não pode ficar assistindo pela internet. Não, você tem que estar lá o contato. Tem que ter contato, é verdade. Tem que ter o contato. Então, essas festas todas, então, quando acontece Shavuot, eles estavam ali juntos em oração. Cenáculo era no templo que eles estavam, dentro do templo, e acontece tudo o que aconteceu na época na entrega da Torá no Sinai. E o Sinai também não é aquele que o pessoal fala, é outro. Tem muita coisa aí. Enfim, acontecem todas aquelas maravilhas. E é dado o dom do quê? De línguas. Não línguas estranhas, xenoglossia. Né? Eles foram falar línguas daquele pessoal que estava ali. Então era de outros povos. Não. A diáspora já existia há muitos anos. Então tinha judeus de Jerusalém, judeus de Israel, judeus da África, dos judeus da Europa, da Ásia. Tinha judeus espalhados pelo mundo desconhecido naquela época, né? Que obrigatoriamente iam para Jerusalém, nessas festas. Era obrigatório, porque existia o templo. Sim. Depois do templo, não ficou mais obrigatório. Sim. Quando Jesus voltar, terceiro templo, que ele que vai construir, aí sim, aí já muda de novo, tudo de novo. Então, nessa história toda,
os homens que estavam lá eram judeus. E foi falado na língua natal deles, né? Tipo, Sim. judeu brasileiro. O cara pode saber o hebraico, mas aí chega um sujeito lá em Israel que não sabe nada, um pescador falando em português, você vai falar, como é que esse sujeito sabe? O outro falando em outra língua. Então, eram judeus o tempo todo. Atos 10, que aí chega, né? Pedro tem a visão do lençol, que não tem nada a ver com alimentação. O que tem a ver com alimentação que Pedro fala, nunca comia esses alimentos impuros, aí você vê que ele estava guardando a Torá ainda. Se Jesus tivesse vindo para abolir a Torá, ele estava comendo de tudo. Então tem duas situações aí que a gente tem que pensar. É tudo pensar. A minha conversão para o cristianismo, né, para aceitar Jesus, foi pensando com lógica, fé racional, né? Sim. Né? E também para o judaísmo também foi também na lógica. Ué, se Pedro, que era um dos maiores, não comia aquela alimentação que não é kosher, né, que não é adequada, se Jesus veio abolir a lei, era para ele comer. Por que ele não comeu? Porque não veio abolir. Começa aí. Ele encontra Cornélios. O que Deus estava falando assim? Olha só, judeu não se envolve com gentil, não entra nem na casa. Mas esse, eu já abençoei, eu já deixei puro, ele está puro, pode entrar. É isso que a gente tem que começar a entender, essa modificação. E quando houve, né, até Atos 15, né, o Concílio de Jerusalém, que houve, né, a entrada do mundo greco-romano, vou colocar assim, né, com a filosofia grega, uma filosofia ocidental, com uma filosofia e uma religião oriental, houve um atrito. Aí que começou aquela discussão. Ah, tem que fazer a circuncisão, a Brit Milá, ou não? Peraí, vamos pegar o neófito. Sim. Não tem a escola dominical? Pelo menos quando eu comecei era assim. Sim. Escola dominical para os novos convertidos, escola dominical para o batismo, tá? É isso aí. Aí você vai crescendo. Vamos pegar esses caras aqui, vamos ensinar primeiro a eles, depois, com o tempo, eles vão fazer a circuncisão, mas com o tempo. Mas agora não, você não vai assustar os caras. Os caras têm uma outra cabeça, outra filosofia deles. Vamos dar o basicão? Então tá 15, eu acho que é versículo 21, 20, 21, por aí, depois do 29 eu acho que falo de novo, depois dá uma verificada. Vamos colocar o basicão para eles? Qual é o basicão? Não comer carne sufocada, não comer sangue, não fazer práticas sexuais ilícitas e não fazer idolatria. Vamos dar esse basicão para eles? Vamos dar o basicão para eles. Aí você vê o seguinte, carne sufocada, tipo aquela galinha que quebra o pescoço, o sangue ficou dentro. Nós entendemos no judaísmo que o sangue tem a vida, né? A alma está ali. Então não pode ficar o sangue, você não pode comer nada com sangue. Aquela galinha de molho pardo, esquece. Chouriço, esquece. Não pode. Eu nunca gostei. Então, o sangue em si não pode. Práticas sexuais ilícitas também não pode. Idolatria. Se você for ver esses três aqui, primeiros, tem tudo a ver com idolatria. Sim. Porque havia abate de animais, havia questões, atos sexuais em frente a ídolos, né? A gente vê até a questão, o povo no deserto, né? Balaque, Balaão, né? Eu não posso destruir esse povo, eu tento dar uma maldição, eu dou uma bênção. Então vamos fazer que eles saiam da presença. Como? Eles pecando. Pecando é sair da presença de Deus. Vamos fazer eles errarem. Vamos colocar umas mulheres muito bonitas, sacerdotisas. Por isso que dentro do judaísmo não tem a questão de sacerdotes mulheres, né? Sim. Só homens, para não ter essa confusão. Sacerdotisas que faziam uma prática até de prostituição mesmo, ali. Vamos trazer esse pessoal para o erro. Aí que consegue. Então, tudo isso aqui, então, o cara está entrando, vamos deixar o cara, pelo menos, sem fazer isso. Por quê? Aí vem a escola dominical. Porque em todo o Shabat, Moisés, é estudado, pregado nas sinagogas. Quando fala em Moisés, está falando no Pentateuco, na Torá, os 5 primeiros livros. Então vai falar o seguinte, olha, o cara vai frequentar aonde?
todo sábado a escola dominical, vou colocar assim, não é a escola dominical, é do sábado. Vai frequentar onde essa escola? Vai ser no sábado, não no domingo. Aonde? Na igreja? Não. Na casa de fulano? Não. Na sinagoga. Então, era uma vida judaica. Sim. Isso foi perdido, né? É isso que a gente hoje busca resgatar, juntando os dois mundos, né? O mundo cristão com o mundo judaico. O judaísmo messiânico é isso, né? E só para terminar isso, e eu quero falar sobre o advogado aqui, o judaísmo messiânico, como surgiu na nossa vida? Nós já estávamos, né? Já caminhando, já eram pastores e tal, dentro de igreja evangélica, um Rosh, como hoje eu sou Rosh quer dizer cabeça, então é responsável por uma sinagoga. Tem o rabino, abaixo do rabino tem o Rosh. E tem vários outros cargos. Não tem muita similaridade assim, Sim. mas alguns têm. Você pode até colocar Shamash, seria o diácono, vou colocar Sim. assim, né? Shamash é o servo, né? É muito Sim. interessante, né? Jesus veio para servir. Até em Hanukkah, aquela festa de Hanukkah, é uma festa muito linda, depois é um outro podcast. Hanukkah tem aquele candelabro de 8 braços e mais um nono. O nono é o Shamash. Primeiro você acende o Shamash, é tudo simbolismo. Se você for ver, judaísmo é simbolismo. O tempo todo simbolismo. O Shamash, você acende o Shamash, o Shamash que vai acender as outras chamas. E o interessante, quando o Shamash acende as outras chamas, ele não perde a chama dele. É uma doação, mas uma doação que ele continua igual. É isso que Deus quer para conosco, né? Então, até teve um congresso no Joinville, né? E no final do congresso, fechei o congresso e tiveram várias simirrotes. Simirrotes são consagrações de pessoas, né? A prova de diversos cargos. Aí eu cheguei para o pessoal, vem cá, tal, qual foi a principal semirá, né? Consagração, né? Ordenação. Sim. Qual foi a principal? O pessoal, você não teve de rabino, né? Mas o pessoal, de Rush, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, não é de rabino? É de rabino, mas não teve. Eu falei, estão todos errados. A principal foi do Shamash, que seria o diácono, que é para servir. Se você esquece que você foi chamado para servir, acha que agora eu tenho um cargo não sei o quê, tal, eu sou Rush, eu sou rabino, né, o que seja, e os outros cargos que tem, você esquece que você veio para servir, você não é mais cargo nenhum, você não é nada. Primeiro que não é você está ali porque Deus teve compaixão de vocês, colocou ali. É isso? Como a gente teve a festa de Purim agora, né? A rainha Esther, né, Hadassah, né, que é o nome judaico dela, e é até interessante Hadassah de Hadass, que é uma murta, um arbusto, mas é um arbusto resistente, né? Que até em Sukkot tem uns elementos, aí também tem coisa para falar, né? E um dos elementos são galinhos dessa murta, né? São os galinhos dela. E ela tem uma folhinha bem pequenininha que parecem uns olhos. Então está simbolizando assim, você tem que ver, e ela vem em 3, né? Você tem que enxergar com os olhos físicos, mas também com o olho espiritual. Você tem que ter discernimento de espíritos, né? Isso, são 2 mundos, né? Exato. Então, primeiro começa no mundo espiritual, depois vem para o material, tudo assim. Tudo. Então, voltando para essa questão, né, da rainha Esther, só para comentar, né? A rainha Esther foi isso. Ela foi colocada como a rainha do Império Persa. É até interessante, né? Foi véspera de Purim que começou essa guerra aí. E a Pérsia tem um papel fundamental. A Pérsia que libertou o povo judeu, né, do cativeiro que a Babilônia tinha feito. A Pérsia que permitiu a reconstrução do templo, do segundo templo. Na Pérsia teve a questão da rainha Esther, mas, enfim, um resumo. O povo tinha um decreto, que na armação, um decreto, né? Ramã fez, que era o primeiro, depois do rei, era o primeiro-ministro, né? Fez que um rei fizesse um decreto de morte para todo judeu. Porque é aquela história, quando você tem Deus te manda fazer uma coisa, você tem que fazer. Saul, quando mandaram, mata todo o povo, ele não matou e deixou o rei. O Saul, para mim, é o maior exemplo de vaidade, do sucesso subir a cabeça. Exatamente. E por causa de um ato errado dele, um descendente
daquele povo, né? Ele queria destruir Israel. Aí, Esther, quando o Mordecai vai para ela, ó, tem um decreto, ó, ela, eu sou rainha, estou de boa, né? Ninguém me toca. Ele falou assim, você está enganada. Você esqueceu de quem você é, então... A questão, voltando para uma questão do escrevente, do advogado. Sim. Você tem que saber quem você é. Se você esquece quem você não é mais nada, você vai fazer qualquer coisa. O próprio Davi, quando pecou, né? Que Natan chega para contar, falou Porque ele pra estava desviado da Desviado, situação. é. Ele tinha que estar lutando. Tinha que estar lá, não tinha para estar em casa. Não Mas era para fica em casa, estar. de bobeira. Exatamente. Mas, enfim, aí a rainha Esther falou assim, não, tá certo. Aí, e o Mordecai ainda fala, Mordecai ainda fala para Esther, fala assim, olha, se você não fizer, você vai perecer junto. E mais, o Eterno arruma outra pessoa para teu lugar. Não pensa que você é. É verdade. Aí ela leva um susto, aí ela toma atitude e tem depois um outro decreto. Né? Esse período agora até é muito interessante. É um período que tem um decreto de morte. Esse decreto de morte, depois o rei, né? Ahasverosh, que é... Como é que está na Bíblia? Eu esqueci o nome. É que eu fico falando no hebraico, né? Hebraico é Ahasverosh. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, Ahasverosh chega assim, olha, já tem um decreto do rei. O rei não pode tirar o decreto, mas a gente pode mandar um outro decreto que suplante esse. Então tinha um decreto de morte, aí veio um decreto de vida, dizendo, ó, todo judeu pode lutar pelo que é dele, pode pegar em armas, as armas que quiserem, o Império Persa vai te apoiar, e mais, quem vier contra vocês, vocês podem dizimar e ainda ficar com todos os bens. E o povo sobreviveu. Então, essas são questões de posturas, né? Sim. Posturas que a gente estava falando, né? E essa questão a gente estava falando de Atos 15, né? Então, a questão toda que a gente tem que ver nesse contexto, que a gente é uma coisa só. Sim. Né? O cristianismo é judaísmo também. Sim. Se você começa a ver a Bíblia como um todo realmente, sem aquela história Antigo Testamento, Novo Testamento, que eu não gosto dessa nomenclatura, que nós sabemos, o Novo Testamento revoga o anterior. Mas não houve essa revogação. É a primeira aliança, a segunda aliança, que uma não revoga a outra, as duas se completam. E você entende totalmente a Bíblia, né? Como um todo, judaica como um todo. O católico fala assim, mas porque você só lê o Velho Testamento? Eu falei, meu Deus, aonde só lê o Velho Testamento? Eu falei, vocês que só lê o Novo. Meu Deus, mano. As duas não tem isso. fazem parte, né? E quando... A Bíblia é um livro único, dividido em 66 livros. É uma Então, biblioteca. Enfim, você vê, essa questão toda não veio revogar nada. Né? Então, até a questão da alimentar, né? De não comer sangue, está em Atos 15. Eu vou... Desculpa te cortar por causa da nossa hora. Sim. Eu vou botar a notária para fazer nossas perguntas aí. Iote, você pode colocar a notária aí para gente, por favor? Olá, Mauro, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Notariá, sou o cérebro do casal e tenho algumas perguntas. Está preparado? Vamos embora. O escrevente decide alguma coisa ou só cumpre ordem? A decisão é cumprir primeiro. Você tem que cumprir o que está escrito, o que é determinado. Até dentro dessa questão do advogado, né, e do escrevente, eu coloquei algumas coisas, atributo, né, espiritual de justiça. Sim, verdade. Existe um atributo espiritual, né? O ofício do advogado, né, até aproveitar, posso usar esse momento? Pode. O ofício do advogado e do escrevente está intrinsecamente ligado à raiz espiritual da vocação ligada ao quê? À justiça, que é um atributo divino, temperado o quê? Com a misericórdia. Você não pode ter só justiça sem a misericórdia. Sim, né? Exato. Tem até em hebraico tzedek tirdof. Justiça perseguirás. Isso está em Devarim, Deuteronômio 16, 20. Então, dentro dessa questão, decide ou tem que seguir ordens. Não é a questão de seguir ordens. Você tem que seguir o que a lei determina. E nessa decisão, você vai ter que ver o quê? Justiça junto com a misericórdia. Aí você vai fazer isso. O advogado e o escrevente também. Então, quando eu vou lavrar um ato, nós vamos lavrar um ato, nós vamos ver se aquele ato
está dentro dos parâmetros legais. Se estiver dentro dos parâmetros legais, eu vou fazê-lo. Sim. E vou fazê-lo de uma forma que fique bom para o vendedor e bom para o comprador. Por exemplo, uma compra e venda. Sim. Dentro do inventário, vou ver se a partilha está de uma forma justa. Então, sempre a justiça ligada. Então, é uma questão não só técnica do direito positivo, mas também uma questão que nós somos agentes, né? O escrevente, o advogado, e entra no teu amigo, né? Essa questão, né? Nós somos um agente do direito, mas como nós somos agentes do direito, como nós estamos até conversando, né? O primeiro Código Civil, a primeira Constituição, vou colocar assim realmente, para o mundo, que veio para o mundo. Nós temos a Hammurabi, temos anteriores, outros códigos anteriores, tá? Que até são bem interessantes. Mas essa que foi universal, né, vou colocar assim, né, para todo mundo, foi a Bíblia. Quando a Bíblia expandiu. Se você for ver todos os códigos civil, Constituição, tem base da Bíblia. Tem. Não matarás. Sim. Não matarás. Então, está entre o decálogo, né? Entre os 10 preceitos, né? 10 mandamentos que se fala. Sim. Né? E até interessante, só abrindo um parênteses, o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Sim e não. Porque o primeiro mandamento é antes. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Esse é o primeiro. O segundo é esse que vocês acabaram de falar. Porque dentro do judaísmo é esse. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da onde? Da opressão. Egito, em hebraico, é Mitzrayim. Mitzrayim é aperto. Eu tirei da terra do aperto, da opressão. Então, para que Deus seja Deus mesmo na nossa vida, nós temos que deixá-lo tirar dessa opressão. E isso entra dentro do que a gente está falando aqui, da justiça, da verdade, né? O que o mundo, né, tem dentro do Talmud, tem um Pirkei Avot, que fala o mundo se sustenta sobre 3 coisas. Juízo, que é din, verdade, emet, e paz, shalom, plenitude. Então, juízo, verdade e a shalom. Então, o advogado, o escrevente, precisa estar dentro desse eixo triplo, né? Bom, responsabilidade técnica, né? É. Tem que ser cumprida. É burocracia. Burocracia não é... As regras não são feitas por nós. Nós temos que cumprir. Agora, como você vai cumprir é o que vai fazer a diferença na vida do outro. Porque você não vai abrir mão de uma certidão de propriedade. Mas, se as pessoas têm uma dificuldade até emocional de estarem no mesmo ambiente, na mesma sala para assinar um ato, você tem que ter essa sensibilidade de como você vai levar essa situação. Então, você tem que ser... O agente tem a responsabilidade técnica e a responsabilidade emocional ali para lidar com a situação. Você falando, Ana, me lembra, tem alguns inventários, nós fazemos inventários desde que esteja tudo amigável, mas tem algumas situações que tem irmãos que não se falam. Então, você tem que entender isso, você vai ler o ato, um assina, depois o outro assina. Sim. Divórcio também, às vezes, acontece. E o que as pessoas esquecem dentro do cartório é que não é porque você tem a responsabilidade técnica que você não tem a responsabilidade emocional. Né? Então, porque... Tem uns discursos que a gente recebe, mas a gente é assim porque a gente tem que ter responsabilidade técnica, a gente está aqui para verificar. Ok, mas e emocional? Ninguém está pedindo para abrir mão de documento, mas será que você não tem uma outra forma de lidar com a situação? Ou até mesmo para orientar, porque às vezes a obrigação seria orientar o que a pessoa deve fazer. E não simplesmente falar que não pode. Então, as pessoas confundem um pouco aí essa responsabilidade técnica de cumprir o que está na lei pura e simplesmente com a função que tem que ser exercida. Aqui até coloquei a questão do advogado e muito dentro, né, nós operadores de direito, né? Como o escrevente também, tem ética dentro do judaísmo, é o mussar, que se chama, né? Então, o operador, né, do direito, da lei,
ele tem que ter essa vigilância interior Sim. para poder estar naquele tripé. Então, se você tem aqui a justiça, verdade e a paz, a shalom, se você não vê a questão emocional, você não vai ter a shalom nessa questão toda. Você não vai conseguir a paz entre as pessoas ali, né? Então, você tem que ter esse equilíbrio para trazer. Sim. Quantas vezes a gente teve até que ser meio que psicólogo também. Sim, Claro, isso é o aí. que- é o que Quantas mais vezes? Pois Quantas é. vezes? Yacht, pode botar a próxima, por favor? É possível trabalhar em cartório e manter uma vida espiritual ativa? Exatamente. Acabamos de falar, né? A vida espiritual Tem que manter. tem que manter para primeiro nós nos sustentarmos, né? Porque sem Deus a gente não é nada, Sim. não somos nada, essa que é a verdade, né? E temos que buscar sempre nos aprimorarmos cada vez mais na vida espiritual, né? Até lembrei agora uma historinha, eu gosto de contar história, hein? Um rabino estava procurando, isso séculos, é uma história até Sim. verdadeira, século atrás, procurando um marido para a filha. Então ele era um rabino e falou assim: poxa, eu vou procurar onde? Na Estivá. Estivá, nas Estivot, né, são o que? São seminários, né, teológicos na formação, né, para um rabino, como tem as faculdades de teologia e tal. Vou procurar nas Estivot, né, o pretendente. E ia na Estivot e falava: olha, tem minha filha, tal. Quem for o pretendente para ela, naquela época existiam essas histórias, né, o pai escolher, né, vai ter que responder essa questão aqui teológica. Aí mandava, pá! Ninguém conseguia responder. E ele foi de Estivá, né, canto, ia na carruagem dele, ia pá, ninguém respondendo. Até que um belo dia ele mandou essa história, ninguém respondeu, estava saindo, já dentro da carruagem, andando, e um rapaz veio correndo pela estrada: espera, Rabino, espera. Aí ele falou assim, parou: ok, rapaz, você tem a resposta? Ele falou assim: não tenho a resposta, mas quero que o senhor me ensine essa resposta, que estou ávido a aprender. Eu quero aprender para poder crescer, independe se eu vou casar ou não, eu quero a resposta, eu quero buscar, eu quero meios para eu me desenvolver nisso. Eu não posso ficar sem ter essa resposta. Aí o rabino falou assim: você é o noivo da minha filha. Porque essa resposta é dificílima, mas você quer aprender. Só pelo fato de você buscar em aprender, você consegue. Então, essa é a busca. Então, a questão espiritual, nós temos que buscar o tempo todo essa questão espiritual, o crescimento. Foi até, eu não falei a questão, como aconteceu a vinda para o judaísmo messiânico, né? Eu já como pastor, e minha esposa também, dentro de uma igreja evangélica, um rush, né? Como sou hoje, ele hoje é até rabino, está nos Estados Unidos até, ele começou a trazer algumas palestras dentro da igreja. A gente pediu, ele estava trazendo. E a gente estava entendendo, fazendo a conexão que tinha faltado. Falei assim, tem umas conexões. A gente conversava muito com ele, até que um dia ele falou assim: olha, vou fazer um convite para vocês dois, mas só para vocês dois, mais ninguém. Vocês aceitam passar um shabat na minha sinagoga? Eu falei: aceitamos. Fomos. Eu chorava feito criança o tempo todo. O pessoal falando em hebraico, lendo Sidur. Sidur é um livro de orações. Eu chorava feito criança, minha esposa também. Depois, quando eu levei meu filho também. É uma questão espiritual que você... É um chamado que você tem, né? Então, hoje a gente tenta, dentro, né, dessa resposta. Judaísmo é difícil. Sim. Cristianismo também. E judaísmo messiânico é mais difícil ainda, porque você está no meio dos dois. O judeu, como teu amigo, de abençoada memória, fala com toda a razão. Judeu mesmo é filho de mãe judia. Eu não sou filho de mãe judia. O cristianismo fala: você está judaizando. Aí eu falo o seguinte: eu estou biblializando. Eu estou juntando as duas coisas. Eu estou juntando os dois mundos. Vivendo um judaísmo, que hoje a gente busca viver. Até você falou assim: poxa, ficar muito tempo falando. Nós nos reunimos, tem sábado à noite, que a gente tem um Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, que o dia também é diferente, né? O dia bíblico começa no pôr do sol até o outro anoitecer, até o pôr do sol. Então, pôr do sol. Sexta-feira à noite já começa o Shabbat. A gente tem uma cerimônia
E vai de ter manhã a gente começa com Shaharit Shabbat, umas 9h30 por aí, 9h30, e vamos até o entardecer, até anoitecer. E fazemos a Havdalah, que é o encerramento, que está em Atos 20. Aí você começa a entender Atos 20, tinha muitas tochas, é outro podcast. Aí você entende. Aí você fala assim, o dia inteiro é o dia inteiro. O nosso shiur, né, que é o nosso estudo, né, pregação, que a gente fala, 2, 3 horas. Aí você fala assim, não, mas o pessoal não aguenta. Aguenta, porque o pessoal participa. Sim. O pessoal É interativo. participa. O pessoal vai, faz perguntas, entra e tal. Né? Então, e ninguém quer ir embora. É a questão espiritual. Como você falou assim, poxa, fui num local, não gostei. Mas fui no outro, gostei. A questão, você vai ver sempre o Sidur. O Sidur é um livro de orações. Você fala, mas não tem oração espontânea? Também tem. Mas aquele livro de oração, você vai repetindo ele várias vezes para chegar, como você falou, repetindo, para você chegar num ponto bom. Ali tem orações milenares, ali tem a Bíblia ali dentro. Então, fechando, tem como? Não só tem, como deve, porque sem isso você se perde. Sem isso você vira uma pessoa só do mundo. Se você virar só do mundo, você vai pensar só em business. Se você pensar só em business, você vai se perder. Assim, quando eu acho que a gente fala de espiritualidade para o trabalho, não é que você vai para o trabalho e vai ficar pregando. Não. Mas você, com as suas atitudes, você não precisa ficar lá falando. As pessoas vão perceber o quanto você está ali espiritualizado, em contato com Deus, você está fazendo bem. São as suas atitudes, você só precisa ter isso. E as pessoas vão chegar, tem momento, como eu falei, nossa sala vira um gabinete, você vai trabalhar. E você tem que tratar todos também, dentro dessa questão espiritual, com respeito absoluto. Só uma história aconteceu comigo no 10º, estava no 10º. Um colega de faculdade, eu comecei fazendo a PUC, depois parei e terminei até na Estácio, né? Não vou falar o nome, é um advogado, cliente meu, amigo, muito amigão. Ele é advogado e ele é do candomblé. Aí ele chegou assim para mim, Mauro, meu pai de santo, com uma irmã lá, vão fazer uma escritura. Estou indicando vocês. Tem algum problema? E eu já no judaísmo messiânico também. Eu falei, não tem problema para você? Eu falei, não, cara, não tem problema nenhum. Então, tá bom, posso trazê-los aqui? Aí trouxe a escritura, fizemos a escritura, tratei ele super bem, conversei com ele, tal, com todo, olhando para ele, com profissionalismo. Sim. Porque até dentro dessa pergunta, espiritual você tem que manter, mas você tem que ser profissional o tempo todo. Vão acontecer situações lá que pessoas vão te procurar que você não concorda com a atitude daquela pessoa, mas você, como profissional, vai fazer o ato dela. Sim. Então, eu, como profissional, fiz além. Que eu não fui só frio, aquele escrevente frio. Não, falei com eles, brinquei, café, água, trocamos ideia, conversamos sobre tudo, né? Ele falando das coisas dele e tal. Ele se sentiu tão bem que, no final, ele falou assim, posso te dar um abraço? E eu falei assim, claro que pode. Aí ele veio me chorando comigo. E ele sabia que eu tinha sido pastor, sabia que eu era um líder do judaísmo messiânico, um Rush, ficou com o pé atrás e falou assim, nunca fui tão bem tratado na minha vida e estou me sentindo tão bem. Chorando! Um pai de santo veio chorando. E a religiosidade que faz isso. Então, exatamente, você tem que ser o profissional e esquecer esses preconceitos. Naquele momento ali, você tem que ser o Mauro, que é escrevente, e não deixar de ser o Mauro também, que é também um agente religioso, vou colocar assim também, um agente aqui do operador de direito e outro agente religioso. Mas você junta as duas coisas e trata bem. Vamos para outra. Vamos para outra, que tem 3 minutos para acabar no horário. Meu Deus. O que você diria para alguém que quer unir profissão e propósito sem parecer fora da realidade? Justamente o que nós falamos, né? Manter a ética, você não vai esquecer quem você é e você vai trazer aquela pessoa para se sentir bem, atendido juridicamente.
E também, se precisar, vai ter uma palavra espiritual. Isso aí é certo, né? O que a gente já tinha acabado de falar, senão a gente vai falar muito. Mauro, eu faria um shabat com você aqui, do pôr do sol da sexta até o sábado, porque falar de Deus é uma coisa muito, muito boa, assim. E a gente passa o dia inteiro falando e eu sou suspeito. Eu acho que mais do que falar, é você ter atitudes que demonstram a presença de Deus. A gente tem um presente aqui para te entregar, quero agradecer a sua presença. Poxa, agradeço. Terminando só essa questão do advogado, né? Então, concluía em homenagem ao advogado, né? O chamado advogado, sob a ótica da Torá, né? Sim. Pentateuco, da tradição judaica, né? É um chamado de responsabilidade espiritual. Até responde isso. Mesma coisa do escrevente. Ele deve perseguir a justiça com meios justos. Submeter a sua retórica, né? A verdade. Integrar rigor com compaixão. Que a gente acabou de falar. Sim. Você tem que ter, mas tem que ter aqueles 3 pilares que nós falamos, né? Praticar constantemente autoexame ético. Se a gente não fizer o autoexame, já era. Quando assim procede, o trabalho do advogado, do escrevente, deixa de ser apenas profissão e se transforma em avodá. Avodá é um serviço sagrado. Nossa vida, nós temos que fazer avodá Hashem, serviço para Deus. E o serviço para Deus não é só dentro de uma igreja, de uma sinagoga, de um templo, o que seja. Serviço a Deus é todo momento da tua vida. Nosso trabalho, se você tiver essa ética, você está fazendo um trabalho a Deus. Já falei. Olha, para agradecer sua vinda aqui, tem o nosso Muito kit obrigado. e o livro do Cristiano. Eu ajudei, dá para a patroa esse. Esse livro aqui é muito bom. Minha esposa vai adorar, vai amar. Ela vai ter que Ela vai vir amar. no próximo. Pena que ela não veio. Ó, tem aqui. Marca-livro, um corta-gota de vinho, uma caneta. Tudo coisas que a gente gosta. Eu preciso marcar com você um outro Vamos. Eu já tinha muita coisa aqui para falar, né? Muito. Vai encerrar com a pergunta? Eu queria encerrar, que a gente tem aqui o nosso Golden Point. Você faz a pergunta que você quiser para a gente e a gente responde aqui o que você quiser perguntar. Até difícil. Essa eu não estava preparado, mas enfim. A gente costuma... Uma vez a gente pensou assim, a gente manda para a pessoa pensar na pergunta ou deixa ela ser espontânea com o momento aqui, né? Aí a gente às vezes manda, mas a gente acabou ficando na espontaneidade. Não, legal. Então, dentro de tudo que a gente abordou, que eu falei aqui, qual a visão de vocês, né, dentro desse mundo? Como eu falei, eu comecei no mundo cristão e hoje estou no judaísmo messiânico. Como é que vocês conseguem, agora vocês, né, integrar esse conhecimento agora que a gente está começando a falar, que é o resgate do que ficou perdido? Vocês conseguem enxergar isso, o resgate que ficou perdido desde a época que Jesus veio, aí veio a tradição ocidental e perdeu muito isso. Vocês conseguem ver que existe um link que entre a Torá, o Tanar, que é o dito Antigo Testamento, com o Novo Testamento, vocês conseguem harmonizar isso e colocar isso em prática na sua vida? Eu não estou falando para virar judeu, não. Não, sim, estou entendendo. Eu estou falando colocar isso em prática na sua vida, dentro do mundo evangélico mesmo, começar a entender que precisa modificar algumas coisas, porque Jesus está voltando. Sim. E quando ele volta, ele vai buscar o quê? Não é igreja, ele vai buscar Carral. O que é Carral? Ele vai buscar quem é dele, a congregação dele. E a congregação dele não é a igreja ABC, não é judaísmo ABC. Ele vai buscar quem está praticando o que ele ensinou, né? Quem está buscando manter essa ética que a gente falou, manter também a tradição também. Né? Vocês conseguem entender isso? Pode começar. Se você eu resumo com uma palavra. Deus é o início, o meio e o fim. Ele é a grande conexão entre o antigo e o novo. Deus continua sendo Deus e sempre será Deus. Eu sou o que eu sou. Então, para mim, é até muito claro e até, não vou dizer fácil, mas, cara,
eu sou suspeito, assim, o que Deus fez na minha vida, o amor de Deus por mim, ele justifica tudo. Tudo, assim. Então, é claro que dentro do cristianismo tem a grande figura de Jesus, né, como nosso Senhor, Salvador. Dentro do judaísmo messiânico não exclui Jesus, vamos dizer assim, né? Até porque senão não seria messiânico, né? Falava do Messias, do Machia, né? Que fala, né? Machia. Então, assim, para mim, eu vejo que é a total conexão. E eu tento fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele. E como diz lá em 2 Samuel, primeiro, não me lembro, não sou bom de gravar versículo, é melhor... meu pai. É melhor obedecer do que sacrificar. Sim, sim. Bom, como eu sou, né, minha formação é católica, mas eu gosto de falar que o que eu gosto é de ouvir pessoas inteligentes. E, claro, o cristianismo, para mim, é acima de tudo. E a congregação, acho que assim como quem está no cartório de notas gosta de gente, né? É claro que o notariado está aí, a gente não pode negar a facilidade, a evolução, que é ótimo, mas a gente perde aquele contato de estar com as pessoas. Então, acho que a congregação é importante, sim. Mas eu acredito muito nos atos das pessoas. Sim, sim. Então, como eu lido a minha conexão com Deus, é o meu particular. O que vai importar é como eu me apresento perante as pessoas e como eu trato o próximo. Então, a congregação é importante, sim. Acho que quanto mais pessoas... que é o que eu acho, tá? Quando as pessoas estão reunidas com o mesmo pensamento, aquilo tem um significado diferente do que quando você está sozinha no seu quarto rezando. Então, tem diferença. Mas, para mim, acho que trocar ideia e informação é crescimento, é conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais isso vira hábito. E aquilo mais está internalizado. Mas o mais importante para mim é como o indivíduo se comporta perante o próximo. Perante a Deus, claro, mas perante a Deus é entre ele e Deus lá no cantinho dele. Mas eu acho que quando você pratica o bem, você deixa claro como Deus está presente em você. Amém. Me permita só Sim. terminar, né? A tradição judaica diz que o mundo foi criado através da palavra. Sim. O haja de Deus, né? E essa palavra, e nós como operadores do direito, né, como escreventes, como advogado, nós temos que pegar uma palavra e trazermos, né, vou colocar assim para o papel, para uma escritura, né, no nosso caso. E nós temos o dever, né, a ordem até moral, né, de como a palavra cria realidade, nós estamos criando uma realidade para um cliente, né? Nós estamos trabalhando com sonhos, né? Quantas pessoas já vieram chorando, comprei minha casa própria, finalmente, alguns estão de uma promessa de compra e venda que foi de anos pagando, aí o instrumento lá que ele teve, tal, pagou as notas promissórias, conseguiu juntar o dinheirinho e veio. Então, a gente está trazendo algo para a realidade, né? Então, essa questão da realidade é muito importante para nós, né? No judaísmo tem um escriba que se chama sofer. Ele vai escrever a Torá, que é pergaminho, são rolos. Rolo preparado, couro de animal, a tinta não vai comprar em loja, ele vai fabricar essa tinta. É uma pena de ganso, né, que ele vai preparar, ele vai escrever aquilo com todo temor, fazer várias orações, se purificar, enfim. Se errar, ele não pega, rasga e joga fora. Ele vai guardar essa parte desse pergaminho, que tem um local para ser guardado, às vezes pode ser até enterrado, né? Se você ver um cemitério judaico, vai ter um momento lá que você vai ver, que túmulo é aquilo? Não é túmulo, é para os rolos de Torá, né? O Sefer Torá antigo, que não dá mais para ser usado, vai estar ali, com toda a reverência.
Aí eu faço um paralelo. Quando nós erramos alguma coisa, nós não rasgamos a folha de um livro. Sim. Nós falamos assim, sem efeito, mas continua ali no livro. Verdade. Pela reverência, olha só, Sim. que tem É verdade. Porque o sofrer é tipo um guardião ali da palavra de Deus, ele tem que fazer perfeito. E nós também somos guardiões naquele momento. Então, dentro dessa ética, dessa mussar, tem tudo a ver, né? Até respondendo lá a questão de religião. Nós somos esse sofrer, né? Esse escriba, só que não é um lado religioso, mas tem que ter esse lado Tem que ter religioso, um tem lado, que ter essa tem que- ética. O cuidado. Tem que ter o cuidado E- e o protocolo. Exatamente. Seguir o protocolo. Mauro, suas redes sociais. Mas a rede social é Instagram, não vou saber falar, é Mauro... Liga Mauro não, Prado, Não, o dele é Mauro Prado. Mauro Prado. O editor é bom, vai aparecer. Depois vai se você não aparecer, sabe, eu então tá coloco aí. ótimo. E a nossa rede social é bem simples, é @Casal Notarial, em todos, né? Em todas as plataformas. Já que você não pegou minha fala no início, vou Isso. pegar agora a sua, né? Isso. Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, Apple Podcast e Amazon Music. E o nosso site é www.casalnotarial.com.br, tem a nossa história lá, tem a nossa loja com essas camisas aqui, com a parceria com a Reserva Opa, Inc. bacana, Tem hein? livro, enfim, Uniforme para cartório ou para sua empresa. tem um Bacana. pouquinho de tudo lá. Você manda a ideia que a gente faz. Agradecer, Mauro, mais uma vez, obrigado. E para você, né, independente do que você acredita, da vida que você leva, querido, existe um mundo espiritual que bate sua porta todo dia. Amém. E queira andar com o dono dele, É. o Criador, aquele que fez isso tudo aqui para a gente poder viver, desfrutar. E a vida, com todos os problemas, ela continua sendo o dom mais lindo que Deus deu ao homem. E esse episódio, né, que a gente homenageia José Alfredo Lyon. De abençoado da memória. É, abençoado meu irmão. E que eu no início fiquei muito emocionada, não consegui nem contar a história, mas vou contar bem brevemente. Eu entrei na faculdade e no cartório em 95. E ele, por um tempo, me convidou para ser... Eu conheci o Cristiano em 2000. Então, conhecia ele antes, por isso ele sempre falou que tinha mais direito sobre mim do que o Cristiano. E ele me convidou várias vezes para ser estagiária do escritório dele. E eu, apaixonada pelo cartório, acabei não indo. Terminei a faculdade e me especializei. Hoje se fala, né, em direito notarial e registral, na época nem se falava nisso. E aí ele sempre, toda vez que alguém ele apresentava para mim, ou eu apresentava ele fazia questão de contar essa história. Então, eu deixo aqui registrada a história, e ele falava que ainda bem que eu não aceitei ser estagiária dele, porque ele tinha uma escrevente De confiança e que sabia muito. E conheci o Cristiano e a Kátia, a filha mais velha dele, é mais ou menos da minha idade. Nós casamos mais ou menos na mesma época. Tivemos o primeiro filho praticamente na mesma época. Tivemos o segundo filho também na mesma época, só que eu parei, mas a Kátia mora em Israel, então é mais fácil lá, talvez. E a Kátia teve mais outros filhos, então ele fazia muita questão de contar essa história, eu não podia deixar de registrar ela aqui. É isso. Como eu disse, e quis o Senhor que ele falecesse no dia do meu aniversário. Então, um beijo para toda a família. Obrigado, Fred, por tudo. Esse é um programa dedicado a você e até o próximo episódio do Casal Notarial. Amém.